Poderoso, irmãos, que nessa palavra sobre que o Senhor tem falado sobre oportunidades e decisões que nós temos que tomar, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é uma mensagem que eu até compartilhei um devocional aqui com os nossos voluntários sobre decidir investir a sua vida na igreja. E parece um pouco radical a gente falar sobre isso, mas você vai entender o plano de fundo por trás, porque Jesus, Ele morreu pela igreja, Ele morreu pela igreja, Ele morreu por você. A igreja que Jesus morreu, não é essas paredes aqui, não é a igreja católica, não é a assembleia, não é a batista. Jesus, Ele morreu por você. Ele tomou uma decisão. Ele não morreu por prédio, Ele não morreu por evento, Ele não morreu por instituição, Ele morreu pela igreja, o corpo vivo dele estabelecido na terra. E não estou falando que tem problema a gente ter uma instituição, porque a gente precisa hoje de ter uma instituição formada, de estar pautado sobre as leis que regem nosso país, mas Jesus, em nenhum momento, Ele fez isso. Em nenhum momento nós vemos aqui na palavra Ele enfatizando essas coisas. Então Ele morreu pela igreja, pelas pessoas, pelo corpo dele, pela comunidade, pelo esse ajuntamento que Ele chamou de seu. Foi para isso que Jesus morreu. Então, se Jesus, esse poderoso Deus que eu e você dizemos que servimos a Ele, morreu pela igreja, o que eu devo fazer então por essa igreja? E eu não estou falando da Pedras Vivas, tá? Esquece a Pedras Vivas um pouquinho. O que eu devo fazer por essa igreja que Cristo morreu por ela? Qual a igreja Pedras Vivas faz parte desse corpo místico, grandioso do Senhor. O que eu devo fazer? A pergunta não é o que a igreja deve fazer por mim, porque até parece assim, né? A maioria de nós, eu também fui assim, quando eu cheguei na igreja, eu sempre pensava, falei, nossa, a igreja vai fazer algo por mim, eu preciso. Mas quando nós amadurecemos um pouco, nós entendemos a dinâmica do evangelho, não é sobre o que a igreja pode fazer por mim, mas é o que eu devo fazer por ela. Então por isso que o título da minha mensagem hoje é: decida investir a sua vida na igreja. Decida investir a sua vida na igreja, porque Jesus Cristo, meus irmãos, Ele assumiu um compromisso total com a igreja. Ele assumiu um compromisso total com a igreja. E quando você, irmão, decide investir a sua vida na igreja, você entende que você não é apenas um pai, você não é apenas um marido, você é o pastor da sua casa. Você é responsável para discipular os seus filhos no caminho do Senhor. Investir na igreja não é apenas você colocar um crachá, e é até bonito, né, a gente fazer parte de uma equipe de ministério. Isso também faz parte de investir na igreja, mas isso não é o principal. Investir na igreja de Cristo é quando nós decidimos ser esses pequenos cristos, seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. E aqui nós vemos Jesus revelar que a propriedade dessa igreja, Ele é o dono da igreja. E Ele é aquele que edifica essa igreja, ou seja, Cristo é o grande construtor, e nós somos pedras vivas nesse grande edifício de Deus. Nós somos pedras vivas. Eu, como líder de vocês, eu também sou uma pedra viva também, uma pedra viva nesse grande edifício. E a minha função aqui, como líder de vocês, como pastor, é apontar vocês no caminho correto, e eu e você ser conduzido a esse lugar de se doar para um propósito muito maior, que está além de uma placa, que está além de um crachá que nós colocamos, que está além disso que eu estou fazendo aqui agora, muito maior do que isso, porque a minha vida no domingo aqui representa apenas, acho que 2% de toda a minha caminhada. Nós falamos, eu fiz um vídeo mandei para vocês, né?
Nós temos tantas coisas, nós fazemos tantas coisas todos os dias, e nós temos um dia, a maioria de nós, temos um dia que nós viemos na igreja, que é no domingo. Isso não é o suficiente para nós investirmos a nossa vida na igreja. Entende? Então, investir a vida na igreja, talvez você já pense, agora o pastor quer que eu venha na igreja todo dia, vai ter culto de segunda a segunda. Não, não é isso. Não é isso, isso não é igreja. Igreja que tem culto todo dia, para mim não é igreja, tá, gente? Porque você tem que ter tempo para sua família, você tem que ter tempo para sua esposa, você tem que ter tempo para seus filhos. Então, uma igreja que tem culto todo dia, pode ser, para mim, eu não vejo uma igreja saudável que tem culto todo dia. Me perdoa. Se Jesus assumiu total compromisso, então eu também devo assumir esse compromisso, que é investir na igreja. Jesus morreu pela igreja, e a palavra do Senhor diz que nós demonstramos o amor a Ele, quando nós somos capazes de entregar a nossa vida pelo nosso irmão. Toda vez que a gente começa a ler esse texto, você pensa bem assim, porque você ama a Deus, Cristo te amou, então você deve entregar a sua vida, você pensa que vai falar para Deus, mas no final fala não, pelo seu irmão. O que é isso? Investir sua vida na igreja. Quando nós amamos uns aos outros, quando nós se doamos uns aos outros. Então a igreja, meus irmãos, ela não é uma programação durante a semana. A igreja ela não é um passatempo. A igreja não é um lugar que o Senhor nos chama para visitar, que apesar que você pode até estar visitando aqui a gente, mas a intenção de Deus para você não é que você seja um visitante, é que você seja um pertencente, um participante na obra do Senhor. E é tão bom se você estiver até nos visitando, assistindo na sua casa, você já está recebendo uma instrução que eu acho que todo mundo aqui queria receber no começo da sua caminhada, de você realmente entregar a sua vida da maneira correta. E Jesus, Ele derramou o seu sangue. Vocês têm noção do que é isso, igreja? Quando Jesus está pregado naquela cruz lá, Ele está derramando o seu sangue por esse propósito. Ele está entregando a sua vida, Ele foi moído, Ele sofreu por tudo isso. Então não tem como eu e você decidir investir nessa igreja, nesse propósito que o Senhor nos dá, e apenas entregar para esse propósito apenas o que nos sobra, o que dá. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você: o quanto da sua vida, da minha vida, realmente está sendo investido na causa, ou na causa que Cristo a ama? É muito forte. Eu estava tendo um momento com jovens ontem, e é muito poderoso. Eu compartilhei para eles uma dificuldade que eu estava enfrentando nesse tempo de ativismo, trabalhando demais para o Senhor, e a gente começa a fazer as coisas, e de repente você vai deixando de lado o seu tempo de qualidade com Deus, de oração, de devocional, e eu compartilhei isso com eles. E aí um dos jovens comentou, falou: pastor, estou tendo muita dificuldade porque estou trabalhando, estudando, em faculdade, muitas coisas. E eu falei para ele: cara, isso é comum, tem momentos na vida da gente que às vezes você vai se dedicar um pouco mais em uma área, mas você nunca pode esquecer que você é um profissional diferente dos outros, porque você é um profissional em missão. Então, se você é um professor, você não é só um professor, você está ali como vocacionado para manifestar Cristo naquele lugar. E eu até citei o exemplo do Antônio, que é técnico ali, mexe com hardware, com as coisas de computador. Falei: cara, o Antônio, ele é um discípulo do Senhor, um servo da casa do Senhor, então ele tem que ser diferente. É uma área que as pessoas falam: não, se tem um defeito, a pessoa mente, tem muita falcatrua nessas áreas, então ele tem que ser, ali ele vai manifestar Cristo, sendo honesto, fazendo o serviço dele com qualidade, testemunhando o Senhor. Nós também fazemos missão no nosso trabalho. Nós temos a oportunidade de ser exemplo, chegar no horário, cumprir aquilo que foi acordado. Isso também é investir. Isso também é investir no corpo de Cristo, investir na igreja do Senhor, ser um testemunho dele nessa terra, aonde ele te colocou. Investir na igreja, investir nesse corpo de Cristo, é investir em algo que é eterno. Porque, como eu falei para vocês, irmãos, você pode até ser um médico, e o médico acha uma das vocações mais lindas, que ele é usado por Deus às vezes para curar uma pessoa. Deus usa a inteligência, tudo aquilo que ele estudou, para ele curar uma pessoa, e essa pessoa ser curada daquela enfermidade, daquela doença. Mas ele não tem o poder de conduzir essa pessoa à eternidade, apenas sendo um médico.
Agora, eu e você não podemos ser médicos, mas nós conduzimos uma pessoa à vida eterna. Então, se você é um médico, um doutor, você tem duas vocações maravilhosas. Além de você ser usado por Deus com o seu conhecimento para curar a doença dessa pessoa física, que seja qual for, você também tem a oportunidade de conduzir essa pessoa ao céu, de apresentar a eternidade para ela. Então, irmãos, o investimento, aquilo, quando nós investimos na igreja, nós estamos investindo naquilo que é eterno. Porque você concorda comigo que nós investimos em muitas coisas e nós damos muito valor, às vezes, para aquilo que é terreno, para a nossa formação, para a nossa carreira, para nós termos nosso diploma e depois colar lá na parede, os bens. Vou comprar um carro, vou trabalhar mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente se esforça muito para isso, e é válido, mas isso tudo, eu tenho uma notícia para te falar: vai ficar, vai passar. Mas o investimento que você fizer na igreja, no propósito eterno de Cristo, isso vai permanecer. Isso vai permanecer. Isso vai permanecer. Isso vai permanecer eternamente, meus irmãos. Isso vai permanecer. Porque o investimento que você faz na sua vida, como profissional, na sua casa, no seu carro, é muito bom. E se você tiver condição de fazer, eu faça. Mas é terreno e passageiro. É terreno e passageiro. Somente o que você investe na igreja, no propósito do Senhor, é eterno. Isso é a palavra do Senhor. E se você não tem um conhecimento disso, a partir de hoje você está tendo, amém? E uma coisa maravilhosa, irmãos, é que a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Não prevalecerão contra essa igreja. Tudo vai passar, as lutas, as perseguições, mas essa igreja permanecerá inabalável. Olha só, irmão, quando você estuda a história da igreja, não tem como você não se emocionar. Eu tive o privilégio de estudar um semestre inteiro a história da igreja, no seminário, na faculdade, e que tristeza, quanta luta. Fala, meu Deus do céu, hoje eu estou no paraíso. Senhor, é bom demais ser pastor nesse tempo, Jesus. Né? A maior perseguição que a gente tem nesse tempo é quando as pessoas chamam o pastor de ladrão, e alguns falam que está sendo perseguido. Mas, irmãos, pessoas que foram lateadas a fogo vivo, mães que tiveram seus filhos mortos diante dos seus olhos, apenas por decidir investir na igreja, investir nisso, que eu e você temos a oportunidade de investir, que talvez nós não investimos tanto como deveria. Nada do que nós fazemos pela igreja é desperdiçado, tudo tem recompensa eterna. É o que o Senhor fala sobre nos galardoar, nos recompensar. Olha que maravilha, nós fazemos parte de algo que é eterno, algo que é grandioso, e ainda o Senhor nos recompensa por isso. Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui que existe de Jesus uma expectativa a nosso respeito. O que Ele espera de mim, como esses pequenos Cristo, como aquele que decidiu viver de uma forma que agrada e que honra o Senhor? Então nós vemos que Cristo morreu pela igreja, e nós devemos agora fazer, nós precisamos tomar uma decisão, primeiro, de fazer parte disso, de fazer parte de verdade, não apenas como um frequentador, de fazer parte de verdade. Talvez, irmão, você não vai colocar um crachá, como alguns aqui têm, mas você vai ser um corpo vivo onde o Senhor te colocou, não sei qual esfera, o dom que o Senhor te deu. Se é ser um empresário vocacionado, se é ser uma pessoa que vai atuar em alguma das esferas da sociedade e vai se destacar por isso. Mas você precisa entender que o Senhor está te chamando para você ser participante de algo que é grandioso, não apenas ser um frequentador e vir com essa mentalidade do que a igreja pode fazer por mim. Não, eu faço parte de algo, eu estou fazendo por ela, eu estou fazendo por Ele, para aquele que me chamou, que é Cristo. Então, irmãos, a igreja, ela não é um público em si, ela é um corpo, e esse corpo, ele é vivo. Nós precisamos decidir também, e eu acredito que o Senhor, Ele espera isso de nós, tanto é que antes da sua morte, Ele deixou a maior lição de todas, lavando os pés dos seus discípulos, e a maior lição ali era o quê? Servir.
A maior lição que Jesus deixou para a gente é servir. Decida servir ao Senhor. Decida servir a Cristo. E quem serve Cristo em qualquer lugar. Vê como uma oportunidade de glorificar o nome dEle. Porque quem ama, serve. Quem entende o valor de algo, quer participar disso. Quer se envolver nisso. E é muito forte, irmãos, porque nós vemos Cristo ali naquele momento de tanta aflição. Ele fala, olha, se vocês querem serem os primeiros, sejam o último. Se você quer ser esse grande, seja servo entre todos. Então, investir a nossa vida na igreja é nós servirmos. E eu vejo, meus irmãos, eu já escutei algumas pessoas dizer, mas eu estou num trabalho, eu ganho pouco, então eu faço as coisas de qualquer jeito, porque eu estou ganhando pouco. Sendo que isso foi acordado previamente. Se você está num trabalho, foi definido o seu salário, já foi definido previamente, você concordou com aquilo, certo? E aí depois, a pessoa fala, não, eu ganho pouco, mas isso é uma desculpa muito ruim, porque aquele que tem Deus, aquele que serve esse Senhor, que é um Deus excelente, ele trabalha bem e trabalha bem até de graça. Até quando ele não está recebendo nada, ele faz as coisas com excelência. Isso é o Espírito de Cristo na nossa vida. Não é porque a gente está sendo bem remunerado, porque tudo que a palavra diz, que nós temos que fazer as coisas como se fosse para Deus. Então quando você está na sua empresa ali, trabalhando no seu trabalho, não sei qual que é a sua função, você não está fazendo apenas para o homem, você está testemunhando, está fazendo para Deus. E se você está esperando o reconhecimento do homem, você está fazendo isso errado. Porque se você trabalha bem, meu irmão, se você é uma pessoa que tem um espírito de excelência dentro de você, acontece como aconteceu com José. Até no presídio ele chegou lá já gerenciando tudo. Aí a gente fala, nossa, mas por que o irmão, tem pessoas que Deus abençoa, tem pessoas que, parece ter uma coisa ali, mas você vai olhar a atitude dessa pessoa, ele é excelente naquilo que ele faz. Ele testemunha Cristo no seu trabalho. Então, nós temos essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade de servir com excelência no nosso trabalho, na nossa casa. Amém? Nós precisamos, uma das decisões que o Senhor espera de nós também, é que nós sejamos contribuintes com essa obra. E essa contribuição, ela vai além dos nossos recursos financeiros. É o nosso tempo. A nossa disposição, servir da maneira que a gente pode, às vezes com uma carona, às vezes com uma palavra, às vezes com um abraço, às vezes com o talento que você tem, com a vocação que você desenvolveu ao longo desses anos, você pode de alguma forma servir. Nós temos, por exemplo, aqui a auxiliadora, que é a nossa contadora, a gente não paga nada para ela pelo trabalho que ela faz, e ela deveria cobrar por isso, é o trabalho dela. Se ela falasse, não pastor, meu trabalho é tanto, mais que justo a gente pagar ela, mas ela não, ela se voluntariou. Glória a Deus por isso. Da mesma forma, talvez você é um professor, ou você é um enfermeiro, alguma coisa, você pode doar o seu serviço para abençoar a obra do Senhor. De repente se voluntariar numa causa, olha, um dia no mês, ou um dia tal, eu vou ir numa comunidade, eu vou doar o meu serviço, eu vou alfabetizar uma criança, eu vou fazer, você está servindo o reino do Senhor. Decida contribuir, decida viver em comunidade, porque irmãos, nós nunca vamos crescer espiritualmente sozinho, e Satanás ele sempre tenta nos isolar. O crescimento espiritual ele se dá na comunidade, por isso que existe a comunhão dos santos, a igreja do Senhor, esse ajuntamento da igreja, porque isso faz a gente se fortalecer. Ontem mesmo a gente teve um encontro ali com jovens, fazia tempo que a gente não tinha, como isso é poderoso para o fortalecimento, uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação, algo que às vezes eu não estou enxergando, você não está enxergando, o irmão, ele vai te ajudar. Por isso nós precisamos um dos outros, nós precisamos de uma comunhão, nós precisamos conversar com o irmão. Às vezes nós estamos aqui tanto tempo, passando o ano todo junto, e você não sabe nem o que o seu irmão faz, de onde que ele veio, de onde que ele é. Às vezes seu irmão é até seu vizinho, mora perto da sua casa, você podia ligar para ele, incomodar ele, pedir alguma ajuda lá, para limpar o quintal, fazer alguma coisa, ou tomar um café, fazer um churrasco. E então nós às vezes perdemos essa oportunidade, viver em comunidade, porque o crescimento ele não vai acontecer sozinho. O crescimento ele vai acontecer quando nós decidimos realmente estarmos juntos. E outra coisa, irmãos, a palavra diz aqui que o inferno ele não vai prevalecer contra a igreja.
E isso só acontece quando a igreja está firme. Porque, irmão, Satanás, ele quer de toda forma atingir a igreja. De toda quanto é forma, ele quer desmoralizar a igreja. Se você for abrir o seu YouTube hoje, lá você vai ver quantas coisas que tem falando mal da igreja. Pessoas que falam mal de líderes, mal, tudo isso para tentar desmoralizar e tentar descredibilizar a igreja do Senhor. Uma das coisas que é muito atacado hoje na igreja é o próprio dízimo. Porque Satanás sabe, se estancar o recurso da igreja, ela não avança. Ela não avança. E nós vemos hoje muitos pastores que são muito ricos, e tem mesmo pastores que são igrejas que são riquíssimas, mas essa é a minoria, meus irmãos. A maioria dos pastores depende de um sacolão para comer, dos irmãos. A maioria hoje dos pastores hoje precisa de uma ajuda financeira, porque não tem nem dinheiro para pagar a energia de sua casa. A maioria dos pastores do Brasil é isso. Mas você entra na internet, as pessoas vão falando mal, olha, você não deve dar dízimo, você não deve contribuir, porque os pastores são tudo bandidos. E essa não é a realidade. Até Jesus, ele já disse isso desde aquele tempo lá, sobre os lobos. Então, sobre o ladrão, que entra, né, não entra pela porta das ovelhas, né? Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Satanás, ele tenta, e nós devemos defender isso. Às vezes você está numa conversa ali, o irmão fala, não ajuda na igreja, porque a igreja só usa do dinheiro da gente. Não, se você é um dizimista fiel na casa, o senhor fala, não, irmão, esse pensamento isso é equivocado. Nós temos que posicionar. Entendeu? E é para isso que o Senhor chamou, para nós também defendermos, nos posicionarmos como esses servos do Senhor. E é muito forte, porque quando você investe na igreja, não tem como, irmão, Deus ele vai investir em você. De certa forma, isso volta para nós, porque não existe investimento maior do que a gente investir e cooperar com aquilo que Jesus está edificando. E quando nós nos comprometemos com as coisas do Senhor, nós temos direção clara na nossa vida. Nós temos direção clara na nossa vida. Se a gente for citar alguns exemplos aqui para você vê que o Senhor, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai dando o entendimento, quando nós nos colocamos à disposição de investir naquilo que Ele está investindo. Se a gente for citar o exemplo próprio de Daniel na Babilônia, quando ele se posiciona ali, e ele se guarda ali, e ele manifesta realmente um caráter do homem de Deus, ele desfruta de um propósito claro de vida, e ele se torna um dos principais, e ele experimenta livramento, e ele experimenta a graça de Deus, ele experimenta a cura. Nós vemos o próprio Jacó, que se tornou em Israel, quando ele entra numa agenda, no propósito de Deus, ele tem a sua vida ressignificada, o seu nome mudado, ele começa a crescer, ele cresce espiritualmente. Porque, irmãos, se tem algo que o Senhor vai fazer na terra, e Ele vai fazer, vai ser através da igreja. Não é através dos políticos, não é através dos intelectuais, não é através dos mais sábios dessa terra, não é através dos poderosos desse mundo, é através da igreja do Senhor. É através da sua vida. Você acha, irmão, que essa investida de Satanás sobre a sua família, sobre a sua casa, é mera e simplesmente para te atacar? Não, é para atingir o corpo de Cristo, é para atingir a igreja, porque quando um irmão pequenino aqui, irmão, ele é atingido, não é ele apenas, o corpo sofre, a igreja padece. A própria palavra diz, ai por meio daquele que vinha um escândalo. Existem pessoas que são pedra de tropeço, o Senhor fala, ai daqueles, porque, irmão, isso aí impede o avanço do reino, da obra do Senhor. Então, essa investida de Satanás sobre a sua vida, não é mero capricho de Satanás só para te destruir, não. É porque ele sabe o propósito eterno a qual você faz parte, que nós fazemos parte. E se você cai, se você abandona a sua fé, se você deixa de investir naquilo que Deus está investindo, nesse propósito eterno, toda uma geração é perdida. Seus filhos, sua casa,
aquilo que você realmente deveria investir. E Jesus, ele disse, né? Eu edificarei a minha igreja. Por que ele precisa da gente, né? Para a gente investir. E é verdade, ele não precisa. Ele não precisa da gente. Mas ele conta com cada um de nós. E a pergunta que eu faço para vocês hoje é: as coisas na igreja não vão parar se eu e você não fizer. Você pode ter certeza. Aqui já tem uma sentença para a igreja, ela é vencedora. Dependente... Oi? Aleluia, aleluia, pastor, glória a Deus. Então aqui já tem uma sentença, uma palavra de Deus. Se você acredita nessa Bíblia aqui, você vai crer comigo, que aqui já diz que a igreja ela é vencedora. Então, não depende de nós, não depende do seu posicionamento para essa igreja vencer. Mas você tem a oportunidade de decidir fazer parte disso. E a pergunta é: Jesus ele está edificando essa igreja, você está apenas assistindo ele trabalhar, ou você realmente está fazendo parte disso? Porque nós só temos uma vida, daqui a pouco eu não sei quanto tempo você vai viver. Eu estava conversando com a Adriana no começo desse ano, foi muitas coisas que aconteceram com alguns amigos meus de infância, e eu tive amigos de 30, de 32, um até de 28, que todos foram mortos, infelizmente já morreram. Eu perdi meu pai com 53 anos de idade, e a gente não sabe quanto tempo a gente vai estar sobre essa terra. Mas uma coisa é verdade, nós só temos uma vida, nós só temos uma chance para investir naquilo que Cristo ama, investir naquilo que Cristo morreu. Porque vamos colocar hoje, se hoje chega uma pessoa nova aqui na igreja, e essa pessoa recebe a Cristo, Cristo morreu por ela, Cristo ama ela, e a partir do momento que você, na medida, pode instruir essa pessoa, seja com testemunho, seja com orientação, seja com um abraço, você está investindo naquilo que Deus ama, que é as pessoas, que é por aquilo que Ele morreu, que é a igreja do Senhor. Então, irmãos, tudo que nós fazemos pelo reino, nós estamos contribuindo para o avanço da obra do Senhor. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. Então nós precisamos investir, e o Senhor está nos chamando para tomar essa decisão hoje. Eu quero que você coloque de pé já, que a gente vai ainda ministrar a ceia do Senhor. E essa mensagem, irmãos, faz tempo que estava queimando meu coração, e depois que eu tive uma conversa semana passada, eu entendi que era o momento de compartilhar isso com vocês, porque hoje é o apelo que eu quero fazer aqui com vocês. Não é para você aceitar a Cristo, né? Você já é um crente, você já é uma pessoa que já confessou o Senhor, você já até batizou, está caminhando com Cristo, a maioria de vocês aqui. Mas será que você assumiu esse compromisso de verdade com Ele? Compromisso de verdade com Cristo, irmão. Não estou falando com o pastor Zilbo, não estou falando com essa denominação Pedras Vivas. Será que você assumiu esse compromisso de verdade? De investir naquilo que Cristo ama? Feche seus olhos um momento.